Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Marco, sou host do canal CTO da Real e mais uma vez, né, nós estamos aqui com um convidado para lá de especial que é o Duan. Eu já vou passar a palavra para o Duan se apresentar. O Duan que teve uma carreira muito, digamos assim, louca no sentido que tem todo um conhecimento técnico, mas também traz todo um conhecimento e expertise em base de negócios, né? E justamente nós trouxemos o Duan aqui hoje porque nossa lógica foi o seguinte, né, Duan? A gente trazer primeiro um sítio ou um líder técnico que estava no mid-term ali em termos de experiência, alguém que tinha recém começado e alguém que já tinha 20 anos de experiência. E você vem justamente para fechar esse ciclo no ponto de vista de quem é startupeiro que conseguiu dar este na sua empresa, né? Perfeito. E então, pessoal, a gente agradece vocês por estar mais esse episódio aí conosco. Também pedimos que vocês sigam a gente, ativem o sininho, né? Ou compartilhem nas redes sociais. Ah, a gente também gosta de sempre agradecer aos nossos patrocinadores, né, do aqui por eles essa Quem primeira paga a conta, né? Isso. Essa primeira temporada foi possível, então a gente vai de novo fazer sempre o agradecimento que a gente faz para a Wiki, a Wind Digital, a Platon, a Sysmiddle, a Simp Sistemas, a Connect Carbon, a Horus BI, Serra para você, a YouDeserve e a EduNext. E então hoje nós estamos aqui com o Duan Bressan, veio lá do Wild West, né? É, exatamente. Chapecó, né? Do Oeste, Chapecó a 1000 grau, como diz aquele, né? É, Eu inclusive, sempre Chapecó acompanho. Mil Grau é meu amigo. Então, eu sempre acompanho eles lá no Instagram, É, os caras são engraçados demais. mas muito bom. O Duan, como a gente já deu uma breve comentada hoje, o Duan, ele tá muito flutuando, né, entre o mundo do negócio e o mundo da tecnologia. Ele se tornou um investidor, ele vai conseguir contar mais pra gente dele. E Duan, seja bem-vindo e se você quiser se apresentar pro pessoal aí, fica à vontade. Legal, cara. Vamos lá. Trazer trajetória rápida, né? Então, falando... tu falou agora sobre estar como investimento. Então, eu estou investindo e estou nesse processo de montar um ecossistema de investimento e trazer esse conhecimento para o Oeste Catarinense. Já faz 2 anos que a gente tem a Que Capital. legal. Então, assim, foi um processo muito diferente, porque eu saí e eu sou técnico raiz. Assim, então, eu comecei na área elétrica. Nossa. Tinha 15 anos, fiz um primeiro curso de vendas e tal lá no Senac, menor aprendiz, trabalhei no supermercado, depois fui para uma área para indústria. E, cara, eu comecei a programar micro CLP, fazer sistema para elevador, sistema para Nória, esse tipo de coisa. E eu falei, cara, programar é legal demais. E meu professor me deu essa dica, o professor Ovelha. Ele falou, cara, tu programa bem. Tipo, tu tem uma lógica boa. Faz algo relacionado a isso. Na minha cabeça eu pensei, eu queria muito fazer engenharia elétrica, né? Eu passei em algumas universidades, só que Chapecó surgiu ciência e computação na Federal. E eu falei, vou testar fazer isso aí, pra ver qual que é. Então, com 20 anos, com 18 anos eu passei pra Federal. E daí, já tava 5 anos já na área elétrica, programando algumas coisas. Fazia tipo painel elétrico, fazia barramento, fazia fio, fazia tudo. Levava choque também, trepava nos forros pra montar coisa. Mas essa parte de programação que me interessava. Daí eu falei, cara, vou aprender Android, que naquela época era tipo, era assim, era uma grande aposta. Pouca gente tinha celular ainda naquela época. Eu não tinha celular com Android, então eu tive que comprar um primeiro celular. Comprei, tipo, em 1 zilhão de vezes lá, né? Imagina. E daí eu aprendi, eu cheguei numa empresa que era a única empresa em Chapecó que tinha programação Android. Olha tipo, só. era a única programação nativa. O resto era tudo, tipo, tinha sistema e tal, e não tinha programação nativa Android, assim. Tanto que era Eclipse, não tinha Android Studio, nada. Nossa, me recordo dessa. Daí eu fui, pedi pra eles, me deram a oportunidade, daí eu comecei a trabalhar fazendo o meu primeiro sisteminha. Fiquei lá 5 anos no ramo imobiliário, fazendo aplicativo para imóvel. No meio disso surgiu a primeira startup, a gente aprendeu o que era uma startup lá em 2015, 16. Daí, 16, a gente montou uma empresa de consultoria para software, a Pitaco. Então, a gente teve durante 3 sócios, 3 programadores. A gente resolvia qualquer coisa. Então, quero fazer um aplicativo. Legal. A gente vai te dar os pitacos necessários para tu conseguir fazer. O que precisa fazer do banco de dados e tal. E daí, no meio disso, eu conheci a PKID. Eles me fizeram a proposta para ser um dos sócios. Então, em 2018, eu efetivei como sócio, mas eu já estava envolvido no projeto antes. E a gente foi, daí 2018 foi investido pela ACE, 2019 pela FGV, através da GV Angels, TM3, enfim, pessoal fazendo follow-on da ACE, que é a maior aceleradora de startups da América Latina. Sim. Depois da FGV, 2020 pela Microsoft, Que finalizando ali, né? Então a gente foi pro programa de TV, ganhou vários prêmios, 16 prêmios,
Até a minha venda da empresa, do meu percentual, a gente tinha ganhado, se não me engano, 16 prêmios, 2 internacionais e o resto no Brasil. E, cara, recebi investimento. Daí, setembro de 2021, a gente fez o processo, iniciou o processo de M&A, fusão, venda, earnout, tudo esse tipo de coisa tem que fazer. E a gente efetivou essa fusão / venda em março desse ano, de 23. Olha então, só como tem tempo. o tempo de earnout, tipo, enfim, tem um monte de coisa que acontece. E daí, já nisso, em setembro de 21, a gente começou a Capton. Então, cara, eu saí do hardware, do equipamento, tipo, né, da elétrica, fui para programação Android, voltei para hardware elétrica, que a PKD era monitoramento de temperatura e umidade, então a gente tinha tanto a parte de cloud, servidores e tudo, quanto a parte de equipamento físico, monitorar a temperatura, pegar segundo por segundo lá a informação e fazer isso tudo funcionar no web. Foi uma loucura, assim, foi legal demais. Nossa. E agora eu tô do outro lado da mesa. Então, sempre eu tive essa visão de negócios, mas ela foi se acentuando com o tempo. Então, eu fui entendendo onde era o meu papel. E daí, nós vamos falar sobre CCTO, né? CCTO tem vários estilos diferentes de CTO, mas eu acho que o meu papel sempre foi o cara que nunca fui um cara muito tech no sentido de fazer o cara que faz o deploy. Nunca foi, tipo, sempre mão na massa, mas nunca um líder técnico no sentido de tipo de estar lá fazendo sempre acompanhando o code review, olhando as coisas, muito olhando o DevOps, olhando todos os cenários, mas tentando fazer o mais difícil, que é fazer o techniquez conversar com o resto da galera. Sim. Tipo, provar para os sócios que tem que fazer o que tem que fazer. Então, Entendi. Eu acho que esse foi o principal papel a vida inteira. Assim, até hoje, como investidor, que eu tento dar esse conselho na parte técnica do negócio. Então, carreira geral isso, né? Tentei resumir o máximo possível. Legal, não? Nossa, já trouxe muitas coisas interessantes pra gente conversar, né? Vamos lá. E eu acho que o mais interessante que você trouxe até o momento foi justamente você estar falando essa questão que você tem vários estilos de liderança, né? Vários estilos de CTO, né? E aqui a gente já sempre deixa bem claro que cada um é válido, né? E a gente trouxe vários estilos diferentes, alguém mais focado em código, alguém mais focado em liderança de pessoas, e você trazendo essa ideia de que a gente tem que ser um pouco de cada, né? Isso é muito interessante. E principalmente dependendo da fase da empresa, cara, porque tu pega, por exemplo... Olha só que interessante. Quando a gente tinha 3 programadores, e hoje eu sou sócio de negócios que tem 3 programadores, 5 programadores, tu tem que ser o cara junto o tempo todo. Porque normalmente teu time não vai ter uma experiência muito grande. Sim. Pode ter um ou outro que tem experiência, mas daí não vai ter tanta experiência no produto, porque o produto é novo também. Então esse momento é um momento menos pessoa e mais processo. Entender os processos iniciais, como é que vai fazer. E eu acho que o principal momento, tipo, que o conceito falou sobre trazer conselhos para CTOs, enfim, né, pra programadores e pessoas que são do ramo da tecnologia que estão no momento inicial. A principal coisa é conseguir equilibrar um sistema que tu vai estar produzindo agora para não produzir muita coisa legada, sabendo que tu vai ter que refatorar coisa, tu vai ter que refatorar. Em algum momento, tipo, tu vai produzir um negócio agora que não é tão escalável e tal, equilibrando com as tendências do mercado, que não necessariamente o que o teu cliente está pedindo, mas o que é melhor para acelerar teu processo, juntamente com o momento da empresa. Porque às vezes tu quer construir um negócio muito foda que não está no momento certo, então tu vai perder muito tempo e não vai conseguir fazer um MVP muito bom, ou você vai usar uma tecnologia muito nova, que não vai se acoplar no momento ideal. Então, tu vai ter 1, 2 programadores que sabem fazer aquilo ali. Às vezes, nem tudo sabe fazer direito, tu tá tentando desenvolver e depois tu não vai conseguir dar suporte. Ou, às vezes, tu vai fazer um negócio que vai ficar legado e que não é tão bom. Então, tu conseguir equilibrar isso, eu acho que a receita no início é tentar não fazer muita coisa muito complicada, não usar um conceito tão muito novo e também conseguir fazer não deixar tanta coisa legada para ter que dar muito suporte lá na frente. Senão, vai passar o primeiro ano... tu vai ter que refazer inteiro o sistema ou ficar dando suporte metade do teu tempo, o que é um negócio que pode matar teu processo, né? Com certeza, isso já aconteceu comigo, inclusive. Cara, é muito normal. E a galera não fala que o papel do CTO é isso, é equilibrar a tecnologia com a expectativa dos sócios, com a expectativa do cliente, tudo, tipo, tentar deixar isso em harmonia. Se tu conseguir fazer isso, cara, no começo da empresa, é muito menos sobre pessoas, muito mais sobre esses processos de equilibrar essas réguas, sabe? Débito técnico, né? Porque daí depois tu vai trazendo escolhas e apostas, né? Tu não vai ter muito dinheiro para trazer um cara muito bom. Normalmente falando com o conceito de startup, tu não vai ter, tipo, poder trazer um cara de 15 mil por mês, que vai ser um puta líder técnico te acompanhar. Com certeza. Então, assim, tu vai trazer esse cara, vai ser tão bom, mas vai ser um cara tão bom quanto você ali que vai estar junto, ou de preferência melhor, né? Seja um cara mais que programe melhor que você. Vocês vão ter que resolver as bombas de vocês. Então, cara, tenta equilibrar isso aqui com o melhor time possível. E daí, no segundo momento, quando tu começar a olhar já, tipo, tô chegando em 10 pessoas. Cara, agora é o momento de olhar muito bem para pessoas. Então, começar a tirar pessoas que estão
dificultando o processo no time, trazer pessoas melhores. Eu acho que cada fase vai exigir um CTO diferente, ou você ter um techniquez diferente, ter uma experiência diferente, e você vai aprendendo conforme a balança vai acontecendo, né? Perfeito. Acho que você também deu o conceito que talvez para quem seja um pouco mais técnico, né? Que é uma das maiores dificuldades, que é manter o débito técnico, né? Cara, porque assim, tu pode criar uma dívida técnica muito grande no teu produto e isso pode, assim, estragar, comprometer o teu crescimento. Talvez comprometer a escala, talvez comprometer o tempo de desenvolvimento de uma nova funcionalidade, talvez comprometer o roadmap de futuro. Então, essa dívida técnica ela tem que ser bem pensada desde o começo. Mas não tão pensada a ponto de, putz, eu vou fazer aqui um sistema que já vai aguentar 100 mil acessos. Porque daí vai ter um overwork no começo que vai demorar demais para você começar a ter a rampa de faturamento. Perde tempo de mercado, né? Perde tempo de mercado. Então, esse equilíbrio é muito difícil. E isso tá na mão do CTO, cara. Infelizmente, é o CTO que tem que assumir essa bronca. E é o que a gente mais vê, né? E assim, tem muita gente que corre dessa responsabilidade. Cara, tem que trazer pro peito. Se tu quer ser um CTO bom, tu tem que trazer isso pro peito, né? Perfeito. E assim, sobre a questão de relação à visão estratégica e de negócios, como que você acha, ou como que você daria de dicas para... Com certeza você já refinou isso, né? Tanto é que você investe em vários negócios que investem em tecnologia e você está ali sendo, como você mesmo comentou quando a gente estava conversando antes aqui, um CTO mentor, né? Pitaqueiro, já que puxar os tempos da época da Pitaco lá. Isso aí, é pitaqueiro barra sócio barra CTO. E o que você pensa, assim, que você daria de dica ou que você traz para essa pessoa que, às vezes, ela não entende muito do negócio, porque ela pode estar acostumada a estar trabalhando numa empresa de software ali como se ela fosse um processo, né? Que ela já só recebe a demanda, faz e entrega. E eu, pelo menos, passei muito por isso. Quando eu comecei a ser CTO, foi uma das maiores dores que eu tive de dificuldade, que é justamente você mudar a tua visão de como você vai criar um produto, né? E não pensar apenas no A e no B ou no over-engineer, como você falou, e sim ter uma visão do todo, né? Como eu falei de momentos de empresa, então vou dar uma dica para quem está mais na frente e para quem está mais no início. Falando de quem está mais na frente, a melhor maneira de você conseguir ter um processo funcional com teus programadores é você deixar que as decisões de tecnologia estejam no time e não contigo. Entendi. Até tem literaturas que falam que você deixar os C-levels definir o futuro da tecnologia pode matar o processo. Que interessante. Pode matar a própria tecnologia, porque o C-level ele já está um pouco afastado da operação. Sim. Então, no dia a dia, quem vai saber a melhor maneira de desenvolver, por exemplo, um web scraper lá para processar uma busca num site, se é melhor fazer um crawler ou um web scraper, enfim, se é melhor um banco de dados X ou Y, muitas vezes é o cara técnico que está lá. Então, se tu está num momento mais à frente, não tenha medo de deixar teu time. E a melhor maneira de tu contratar é tu saber, cara, eu seria liderado desse cara? Então, se tu contratou o cara, tu saberia, tipo, se tu é programador, tu olha pro cara, putz, esse cara é muito melhor que eu. E eu trabalharia pra ele, eu queria aprender com ele, esse é o cara que tem que contratar. Que top. E daí tu deixa esse cara tomar decisão, porque se tu tomar decisão, às vezes vai estar atrapalhando. Perfeito. Por um segundo momento. Então, olhando pra empresa com um segundo momento, a melhor coisa que tu consegue tu conseguir treinar essas pessoas pra eles te dizer o que tem que fazer no técnico que tu olha negócios. E no nível inicial, sempre como CTO esteja junto nos momentos de decisões técnicas. Decisões técnicas não, decisões estratégicas. Porque o que acontece? Se você não está participando daquelas decisões com o comercial, então não está envolvido em todo o processo, você não vai conseguir entender a relevância daquilo na construção. Então, a melhor maneira é, eu estou junto com o time, estou junto com os sócios, estou acompanhando, eu estou vendo a necessidade do cliente, e daí tu entende primeiro do negócio, depois faz o técnico. E daí tu volta e explica para o time como fazer, e daí você conduz aquilo lá da maneira como o cliente, os sócios e o mercado esperam. Então, assim, no momento inicial é buscar olhar isso aí e trazer, galera, nós temos que fazer dessa maneira. Num segundo momento é trazer, galera, nós temos esse objetivo, essas metas, esses KPIs, nós temos que reduzir e olhar muito para a métrica nesse sentido. Tipo, estava falando sobre uma plataforma de imóveis, né, especificamente. Está muito lento. Nós temos que reduzir de 10 para 1 segundo a busca por imóvel. Pronto. É isso aí. Como que vai ser? Teu time no dia a dia vai saber muito melhor que você. Então, vai depender muito do momento de cada negócio. Eu acho que essas duas dicas são importantes. Mas, no fundo, sempre esteja nas decisões estratégicas e você tem aquele papel de mediador, cara. É muito importante isso, olhar como eu estou mediando a importância do que a gente vai fazer na parte técnica. Porque
que muitas vezes o teu sócio, tu comentou, não vai entender. Então, tu chega pro teu sócio e diz, ó, a gente tem que fazer isso por isso. E tu tem que ter esse poder de convencimento. Sim. Então, assim, se você se botar numa posição de sempre deixar vindo o time comercial, ouvindo, e não tá como lateral mesmo, tipo, ter o mesmo poder de relevância, talvez você tá fazendo um negócio que tecnicamente não é tão bom porque você aceitou fazer algo que você sabia que estava errado. Então, tenta se impor, tenta dizer, cara, isso aqui a gente tem que fazer dessa maneira. Desde que você tenha essa lucidez de dizer, ó, eu tô equilibrando e não vou gerar dívida técnica e nem tô fazendo overwork, né? Perfeito, você resumiu algumas coisas que eu também já vivi. E uma delas é o quê? Se a gente ficar escutando comercial ou se a gente ficar só deixando, digamos assim, não gerenciar os stakeholders, né, que são todas as pessoas envolvidas no processo, e não levar em consideração a estratégia da empresa e o que é melhor para tudo, você vai deixar virar aquele famoso Frankenstein. Exatamente, né? cara. E da mesma forma, você também tem que ter o poder de convencimento para que você consiga, digamos assim, vender para todos os lados, né? Porque você vai ter que conseguir vender para o time, vender para o cliente, vender para o stakeholder. É isso aí. E, cara, é normal a gente tentar colocar tecnologia nova só por ser divertido. Sim, nossa, Então, assim, demais. Em geral, o comercial vai trazer, putz, a gente tem que ter uma IA, tá todo mundo com IA. Por quê? Onde que vai ser a aplicação prática? Quem que trouxe isso? É a visão e daí tu não pré-julgar. Sim. Então dizer, cara, então vamos conversar com o cliente, vamos validar isso aqui. Vamos acelerar esse processo, vamos ver isso. E daí tenta fugir, cara, uma coisa que é importante. Não tenha código que ninguém sabe dar suporte depois. Eu sei que, pode ser muito massa aquela coisa que tu aprendeu em Lua que vai funcionar muito bem. Na vida real, no negócio, então tô programando em casa para me divertir no final de semana, aprendendo um negócio muito diferente e eu aprendi a fazer aquilo ali legal. No dia a dia não é tão prático. Então, se tu quer separar, tu pode separar então talvez em percentuais. 30% da nossa operação, do nosso tempo vai para operação, 30% dele vai para novas tecnologias, 30% dele vai para atendimento ao cliente, suporte, melhoria, bug. Legal, eu tenho uma empresa equilibrada e 10% é para essas coisas novas de teste. Então vamos testar um processo, um microserviço numa linguagem nova, porque se depois alguém não conseguir dar suporte naquilo ali, aquele programador especificamente saiu, quem que vai dar suporte naquele negócio que está numa linguagem que ninguém nunca ouviu falar, sabe? Então acho que é importante tu equilibrar essas pequenas coisas com o resto da empresa. Né? Concordo. Aí vai muito na questão de como você vai até entender o que mais motiva o time, né? Se até produzindo coisas de suporte, se até buscando coisas novas, né? Mas é importante para manter também você e o produto atualizado no mercado, né? E assim, você já comentou, né? Mas e o trabalho em equipe, assim? Qual seria a importância disso? A gente sabe que é muito importante, você até comentou que tem pessoas fora do Brasil trabalhando para você hoje, mas como que você vê esse papel do CTO? Não necessariamente tem que ser uma liderança mais ali estilo RH, né? Que às vezes a gente não tem tantas habilidades, mas essa liderança, assim, de entender se tá todo mundo, digamos, fazendo a mesma remada, né? Cara, o bater do bumbo é igual no comercial. Então, uma coisa que eu percebi muito, assim, quando tu tem empresa de desenvolvimento e a gente, né, tem muita literatura sobre a parte de como ter um time comercial funcionando. Então, a gente vê curso do G4 o tempo todo, o próprio Flávio Augusto, todo mundo tem falado sobre os processos de venda. Tem poucos cursos específicos falando sobre método de gestão de pessoas para time de desenvolvimento. E o desenvolvedor, ele é um cara muito diferente, cara. A gente é um bicho diferente. Então, assim, diferenciado. Uma dica boa, cara, para você ter uma liderança mais efetiva. Não ficar tão no pé. Desenvolver pares dentro dos teus times. Então, vocês dois trabalham por esse problema específico. Deixar claro a visão de produto. Então, o roadmap é esse. Vocês dois são responsáveis por essa etapa aqui. Organizou isso, funcionou bem. Estão programando, então, não necessariamente programar pareado. E você olha a nível de gestão em números e fazer alinhamentos com o time mais relacionados a momento criativo. Porque, no fundo, o programador, ele é um bicho criativo. Sim, com Porque o que a gente faz muito bem? A gente gosta de pegar um problema, resolver o problema, passa pra frente. Pega um problema. E para resolver problema, cara, a criatividade é a principal ferramenta de resolução de problema. Então, no fundo, a gente fala para um programador como um cara lógico, mas ele é um lógico criativo.
Sim. Então a gente está muito mais próximo de um designer do que a gente está próximo de um engenheiro em alguns momentos. Então a gente está naquele momento do pintor, cara, é criativo esse processo. Então tu trazer uma vez por semana, e uma coisa que pode funcionar muito bem é tipo o que a Google faz, e tem várias empresas que fazem, que é você ter uma métrica de validação de hipóteses. Toda semana tu senta com o time e galera, ó, o que nós vamos fazer essa semana? Tem que fazer isso aqui, todo mundo sabe o que tem que fazer? Legal. Que hipóteses nós vamos validar essa semana? Pô, vamos validar se é melhor a gente fazer o botão vermelho do que verde, vai vender mais. Vamos tentar tirar esse botão verde e botar vermelho para gerar escassez. Boa, então tá. Essa vai ser a nossa hipótese, vamos ver se vai dar resultado. E daí tu vai colocando essas pequenas técnicas de growth no meio, que depois virou o growth surgiu dessa linha de hipótese, né? Mas, cara, esses pequenos momentos de criatividade, de deixar os outros resolver o problema junto, você traz o cara júnior olhando para o escopo, você traz o cara sênior, daquele, o cara que está com uma responsabilidade muito grande lá, fazendo um monte de coisa, para ele voltar também para o momento de, descontraído, trazer. Sim. Eu acho que isso funciona muito bem e tu consegue ter vários momentos como esse durante o ano. Então, se tu fizer um por semana, a gente está falando aí de pelo menos 40 ações que tu vai fazer, levando em consideração semanas produtivas, tirando o início do ano, planejamento e tal. Se tu fizer um por mês, só uma hipótese por mês, cara, são 12. Então, tenta aumentar essa frequência de validar hipóteses e deixar o time todo sugerir. Ou talvez a cada 15 dias, pelo menos ter esse momento onde vocês vão sentar 30 minutos para validar um problema específico e dizer, cara, qual que seria a melhor maneira de resolver isso aqui? E daí tem várias técnicas para você tornar mais divertido, mas isso faz o time se integrar mais e olhar para um propósito pro todo. Sim. Porque o programador gosta que dê essa atenção, porque normalmente a gente olha para ele, como eu falei, a gente olha para ele como um cara lógico, programador, executor de linha. Então, e daí tu fica passando tarefas operacionais. Instruções, ele programa e vai embora. E daí se torna engessado e ele não vai ficar tão gostoso no trabalho. Eu acho que essa é a melhor maneira de liderar um time de tecnologia, é entender eles como um cara, não só um cara lógico, mas um cara criativo também. Perfeito. Isso, nossa, esse simples movimento, né, que você vai estar fazendo ali de trazer hipóteses, trazer validações, vai ajudar eles a desenvolver o pensamento da validação de hipóteses, da criação de MVP, de uma série de coisas que eu, pelo menos, como CTO, eu gosto de trazer muito na Userve, né, que é aplicar o conceito de MVP em validação de novas features, para entender até que ponto vale a pena continuar desenvolvendo uma ou ir para outra, fazer validações e uma série de coisas, né? E até para tirar ele do escopo, porque às vezes o cara está muito olhando só para o layout, o outro olhando só para o back-end, o outro comunicando só no banco de dados, dependendo do tamanho da equipe que tu tiver, cada um vai ter esse pedacinho. O cara que cuida só da página de login e da autenticação com 2 fatores e dedão funcionando no celular e tal, tirar desse cara esse momento e dizer, cara, vamos olhar pro todo aqui em conjunto e vamos tentar resolver isso aqui. Que hipótese a gente poderia validar essa semana aqui? Esse momento vai ser muito gostoso pro time como um todo. Então, acho que faz muito sentido. Plenamente. Vai arejar e fazer com que ele pense, né, com visões diferentes, né? E também vai mostrar o conceito de medir e validar. Medir e validar. Medir e validar. Que é outras coisas que muitas vezes a gente acaba não trazendo, né? E é tão importante para uma era onde os produtos estão tão evoluídos, né? Que é diferente como a gente fazia software, como você mesmo falou, há 5, 10, 8 anos atrás para hoje, né? Completamente diferente. Isso muda muito. E muito, muito bom. Acho que está sendo um papo muito dinâmico. Tá? Você já vai estar prevendo as minhas perguntas, os assuntos. Isso está muito bom. E assim, a questão dos investidores. A gente sabe, né? Eu, pelo menos, quando estava... Assim, nem tanto investidor, eu acho, na minha opinião. Também investidor, mas até mesmo... Cara, a gente está aqui, caiu uma oportunidade no colo de fechar lá com uma buyer da vida, sei lá, e, cara, eu preciso fazer um orçamento, eles querem um produto, querem uma coisa junto melhorada que eu nem sei por onde que eu começo. Perfeito. E eu vou ter que fazer aquilo, chutar, né, que a estimativa de software é sempre um chute, pode ser mais preciso ou menos preciso. Então, isso vem tanto nesse ponto quanto do investidor, né? Eu quero uma projeção de crescimento do produto, eu quero que você vai ter que me dizer quantas pessoas você vai precisar, quanto você vai gastar, uma série de coisas. Dentro desse campo, como que foi a tua experiência lidando com investidores e um crescimento da startup? Investidores eu coloco tanto o investidor monetário ou cliente também, né? Porque existem muito clientes investidores, né? Que são muito importantes, né? Que vão ser âncoras para a empresa, né? A gente teve 3 grandes marcas, a gente não pode citar por NDA quais são elas, mas que a gente fez, eles utilizaram white label na nossa plataforma. Então, assim, eles tinham uma replicagem do nosso modelo, né? Falando especificamente agora do PackID, né?
Uma dica muito boa que eu gostaria de ter recebido, eu recebi no segundo contrato, dos investidores, inclusive. No primeiro contrato a gente não fez. Você ter a tua entrega, então você tem normalmente a recorrência. Tu tem a tua recorrência, daí tu tem um escopo de setup, mas tenha um valor hora de customização. Então, e chuta esse valor alto. Então, quando a gente teve lá um contrato especificamente que a gente tinha a mensalidade do sensor, era tantos reais por mês. A gente colocou um valor de pré-setup para esses imprevistos, né? Para não falar palavrão, eu ia falar cagada, mas essas cagadas que vão acontecer. Sim, normal. E então a gente não tinha setup. Para aquele cliente grande específico, a gente falou, cara, a gente vai fazer um setup aqui porque a gente não sabe mensurar hoje para alguém tão grande quanto você. Então a gente vai pôr esse setup e vai ter a mensalidade, tudo bem? O cliente grande normalmente vai dizer tudo bem. Porque ele tem dinheiro sobrando e ele vai entender que tu está preparando a POC. Então tu separa esse pré-setup aqui. É para a gente entender, escopar e desenhar certinho, a gente vai te dar todo o cronograma. De instalação, no nosso caso lá, cronograma de instalação, de tudo que precisava, né? Mais a mensalidade. E se a gente precisar, a gente vê que tua operação é muito legal, essa é uma dica muito boa. Daí como tu convence comercialmente, falando agora um negócio técnico. Tu diz o seguinte, tua operação é muito legal, você é uma das maiores empresas do país e a gente sabe que só o que a gente tem de prateleira pode não ser o suficiente para você, mas a gente não quer te dar só isso. Se a gente precisar customizar alguma coisa, trazer alguma necessidade, acoplar algum processo teu que seja muito melhor que o nosso, a gente não quer reinventar a roda. Então a gente vai pôr um valor hora de desenvolvimento em conjunto. E esse valor hora vai ser 250 pila. Ponto. Isso vai conseguir pagar um programador já muito bom, 250 pila a hora, 200 reais a hora, talvez dependendo do cliente. E você consegue cobrar e dizer, daí isso aqui vai estar pré-setado. Quando precisar, tu separa no contrato já tem isso estabelecido, tu separa, ó, isso aqui nós vamos precisar desenvolver 15 horas a mais esse mês para conseguir atender o teu processo. Tá validado? Passa comercial e já vem direto, porque já foi pré-aprovado no contrato. Ninguém nunca falou isso para nós. Se tivesse falado, cara, teria ajudado um monte. Então, isso que a gente tenta fazer hoje nos negócios. A gente tem a mensalidade, tem a recorrência, tenta fazer um pré-setup e um valor hora para esse momento de alinhamentos. Então, tipo, o cliente vai entender. Ele vai dizer, putz, legal, cara. Ele inclusive vai te valorizar. Ele vai dizer, pô, o cara entendeu que eu sou muito maior, que ele sabe que ele não tem ciência de tudo que pode aparecer aqui, mas ele está preparado. Então, acho que isso é importante você trazer quando fala do cliente investidor, que é esse cara que está te aportando recurso, conhecimento, te permitindo fazer uma POC citou ali, por exemplo, o Suzano da vida. Sim. Cara, pô, tu tá entrando numa das maiores marcas do Brasil. A gente teve como cliente várias marcas, Batavo, BRF, Carrefour, teve parcerias com empresas muito grandes. Então, tipo, a gente sabe o que é isso, entendeu? Tipo, monitorou várias vacinas do Covid no país. A gente tinha que estar preparado. Mas a gente só conseguiu chegar nesse ponto lá na frente quando a gente recebeu essas dicas no começo. E em relação ao investidor, como é que tu cria um roadmap interessante? O roadmap, falando de tecnologia, né? Não vou falar sobre o crescimento da empresa, projeção, porque isso aí vai depender muito de cada negócio. Tecnologia tenta trazer os próximos 6 meses. Você faz muito esmiuçado em relação a coisas operacionais. Nos 6 meses seguintes, então vamos falar 4 sequências de semestres. Primeiro semestre, melhorias operacionais e você vai equilibrando, né, o que precisa de dívida técnica e tal. Perfeito. Os próximos 6 meses, você vai fazer novas features e o quanto que isso pode trazer para elas. Tipo, ó, isso aqui, projeção, 2 caminhos, a gente tem que fazer esses 2 produtos, melhorar, escopar. No terceiro, separa aquelas features em microserviços ou micro-operações e pensa em linha de faturamento para cada uma delas, em linha de custo e faturamento para cada uma delas, e a longuíssimo prazo você já começa a trabalhar, tipo, então estou falando final do segundo ano, você já pensa em trabalhar numa equalização de tudo para um produto tão grande a nível maior. Então, isso vai funcionar muito bem porque o cara vai dizer, beleza, estamos preparados para resolver dívida técnica e integrar no primeiro momento. Segundo momento, eu vou pensar em coisas novas. Terceiro momento, eu vou trabalhar nessas coisas novas para elas terem um suporte e funcionar muito bem. No último momento, eu vou pensar em como tudo isso vai funcionar no dia da operação, na venda e tal. Para dar escala. Para dar escala. E daí isso vai te dar segurança, o investidor vai ter uma segurança ele sabe para onde ele está indo. É difícil pra caramba o terceiro e o quarto. Entendo. É bem difícil de chegar lá. Imagino. Mas ele vai trazer, até pra você, pra onde tu tá indo, porque daí tu não vai, eu quero chegar em 1000 clientes fazendo isso. Porque daí é um número só, tu não sabe muito bem o caminho. Aqui tu vai abrindo o leque devagar e lá no final tu tenta fazer uma coesão de tudo que aconteceu. Então no meio disso aqui, talvez esse braço vai morrer, esse braço vai morrer. Sim. Mas o leque final vai estar sendo bem atendido. E vai estar validado, né? Isso aí. E eu acho que isso que você falou faz muito sentido na questão do quê? De também estar trazendo pra gente
como que as coisas se interligam, né? Desde aquele processo de você fazer uma validação lá que você falou de um botão vermelho para criar escassez, isso tudo vai te ajudar a validar isso e aplicar esse teu conceito que você está criando ali de roadmap, né? Perfeito. E essa questão também de trabalhar com grandes clientes é até legal, porque a gente vê na literatura, todo mundo fala, faz SaaS, só vai fazer a funcionalidade que vai dar certinho ali. E, cara, pelo menos no meu ponto de vista, no que eu estou aprendendo com a YouDeserve e com o que eu tive de outros momentos, é só na interação que você vai ter a descoberta da real entrega de valor do seu software e da real coisa que as pessoas estão utilizando ali, né? Isso, para mim, acho que é uma coisa que vale muito e faz muita diferença. Então, às vezes... E é claro que você vai ter que ter o conceito e a visão de entender que aquilo dali é uma coisa que vai se repetir várias vezes, pode virar uma prateleira, como você falou, ou pode virar muito escalável, ou uma coisa que vai ser ponto a ponto, mas como é um cliente grande, pode ser interessante a gente ter que atender, né? E é importante que você falou sobre isso, porque eu falei sobre novos serviços, né? Enfim, novos features, novas coisas. Olhar para a operação e melhorar a operação também é uma responsabilidade do CTO. Com certeza. Porque assim, se você tem, vamos lá, nós temos o produto e eu estou olhando para o SaaS, recorrência, assinatura e acabou. Mas talvez tenha um processo interno dentro da YouDeserve que é feito manualmente hoje, que você pode acelerar utilizando tecnologia. E isso pode virar um produto interno. Concordo. E você tem que olhar para isso também. Então, quando tu fala do roadmap, eu falei do roadmap dos 2 anos, o primeiro semestre para organizar a casa e trazer é para deixar o produto escalável SaaS funcionando bem. Atender e resolver todas as dívidas técnicas e dizer, cara, tá bom para escalar. Num segundo momento, tu tem que olhar para isso. Então, se o meu time comercial está tendo um processo comercial não tão bem fluido e eu com tecnologia consigo acelerar isso para dar suporte ao produto depois e crescer a empresa, é responsabilidade tua trazer e olhar para isso também. A gente não pode ficar olhando só para o nosso código, porque às vezes a gente olha, tipo, tudo que está dentro do GitHub é meu, tudo que foi para a cloud é minha, o resto é dos outros sócios. Não, cara. É tua responsabilidade também olhar se você consegue fazer um sistema de integração com o WhatsApp que vai facilitar o atendimento do cliente, que vai reduzir o ticket e vai conseguir reduzir o tempo de programação lá dos bugs. Tudo isso é responsabilidade do CTO também e tem que estar no contexto. E muitas vezes a gente não leva isso em conta, né? Não. Esquece de olhar, né? E assim, é normal porque a gente não tem esse conhecimento. Sim. Então, às vezes a gente esquece que a gente está tão focado no dia a dia, da mesma maneira que o comercial esquece que ele pode também melhorar o software. Então, coisas que podem funcionar muito bem que a gente fazia no PackID. A gente tinha um formulário aberto para ideias. O tempo todo. E daí o comercial teve uma ideia, manda no formulário, não esquece e manda essa ideia aqui. Deixa eles trazer essas demandas. E depois a gente fazia uma reunião zona de todo mundo, cara, olha quantas ideias foi dado. 4 ou 5 pessoas diferentes deram essa mesma ideia. Será que a gente consegue transformar isso aqui num módulozinho do sistema? E vão tentar fazer. Então, a gente teve muitos módulos que nunca foram usados, que a gente desenvolveu, por causa desse negócio da hipótese. Então, como é que a gente faz para resolver isso aqui em uma semana? Vamos lançar isso aqui em uma semana, então, fechou 6 horas? 6 horas para desenvolver, legal. Vamos gastar 6 horas aqui para validar essa hipótese. Talvez ninguém nunca vai usar, mas a gente pelo menos validou que isso aí funcionava ou não funcionava. Então, nem tudo precisa, mas se você acertar daquelas 40 que eu falei que tu vai ter no ano, se tu conseguir acertar umas 10... Cara, são 10 coisas que vão gerar muito valor no teu sistema, que você não teria feito porque você não estava olhando para isso. Sim, e sem falar que você vai estar, de qualquer forma, treinando o time para ele saber estimar, para ele saber... Colocando o comercial junto com o desenvolvimento para não gerar atrito. Isso é verdade, isso é uma coisa bem importante, bem complexa de colocar também, né? E assim, a gente já está na metade quase do final do nosso episódio, está muito rico, eu acho. Eu penso que se a gente fosse ficar aqui, a gente podia ficar... Não, dá pra ficar horas falando, cara. E é assunto que eu gosto da parte técnica. É muito bom, né? Porque a gente sai um pouco só da programação e vê como é que isso... E quão é importante, né? A gente às vezes não pensa o quão tão é importante, quantas startups não quebraram por causa de falta de conhecimento ou de conselhos como esses, né? E assim, a gente tá indo para a parte final do nossa conversa já, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que você vai saber responder ela com maestria, enquanto eu coloco quer mais uma água. Então, aceito, claro. Quais são as estratégias que você acha, você já deu algumas dicas, mas que podem ser interessantes para valorizar a startup, tanto a nível de produto quanto a nível de negócio? Valorizar, seja comercialmente ou seja, como você falou ali, todo mundo está usando o ChatGPT e eu quero usar também. É claro que tem que entender quando não é só uma hype, né? Mas é importante isso também, né?
Cara, para tu gerar valor para startup no sentido de, tipo, o cliente olhar e dizer, legal. Eu quero facilitar a venda. Esse cara faz sentido. Colocar... O que eu gosto de fazer? Isso em contexto geral, todos os negócios. Então, a gente hoje somos em... É que o grupo todo são quase 40 empresas, que eu atuo em 3 holdings diferentes, né? Dentro dessas 3 holdings, eu atuo diretamente em 10 empresas. Então, dessas 10 empresas, quase todas elas, então dá para dizer que todas agora, tem algumas que estão iniciando já esse processo. Tem squads com pessoas de times diferentes junto. Cara, isso é assim, é batata para gerar valor para a empresa. Porque o que tu faz? Tu bota o cara do comercial junto com o cara do financeiro, junto com o cara do desenvolvimento, para discutir um assunto específico e trazer aquela OKR. E você faz a gente normalmente prepara em tecnologia, processos e enfim, coisas técnicas, né? Que daí pode envolver infra, pode envolver ERP, pode envolver... Que tem muita coisa da parte técnica que a gente falou que as pessoas esquecem que pode ser responsabilidade do CTO, ou quando é uma empresa maior tem o CEO, que daí cuida dessa parte de infra e, enfim, do ERP. Mas essa parte técnica, a parte de gente de gestão, a parte de comercial e a parte de novos modelos, novos negócios, operacional. Aqui cada negócio tem a sua vertical, né? Educação, cada negócio vai ter uma vertical diferente, mas essas 3 são sempre iguais. Tentar envolver essas 3 para as OKRs. Então a gente botou os objetivos da empresa. O objetivo da empresa é faturar 10 milhões esse ano, é ter tantos parceiros treinados, é ter não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tenta dar algumas desses objetivos para pessoas de áreas diferentes. Porque daí eles vão pensar junto em como chegar naquela solução. Então, por exemplo, o que é legal fazer essa fórmula? A nossa é diminuir a margem de, por exemplo, aumentar a margem de lucro quando tem um produto. Por exemplo, vamos falar sobre o Deserve. Aumentar a margem de lucro do produto X. Sim. A responsabilidade é do financeiro, do desenvolvedor e do comercial. Ah, entendi. E Perfeito. daí, putz, eu posso vender melhor, eu posso pagar menos imposto olhando tributariamente e eu posso diminuir o tempo de melhorar o servidor. Legal, conseguir chegar num custo melhor. Se não tiver os 3 junto, dificilmente você vai ter uma solução que vai olhar para o todo. E daí tu pode olhar para isso. Pô, a gente quer ter 500 funcionários. Responsabilidade dos recursos humanos, responsabilidade do comercial e do desenvolvedor. Perfeito. Pô, ou a gente quer ter tantos processos mapeados, tantas POPs feitas. Responsabilidade do engenheiro, do especialista, do DevOps, que é um cara bom em processo, do SDR, que tem que ser bom em processo, e do financeiro. Cara, vocês 3 são responsáveis por garantir que a empresa tenha 90% dos POPs feitos. Pá, beleza, mas ele não é o responsável, o gerente. Não, o número, a meta é do gerente, é do cara responsável da área, é de quem vai garantir o OKR. Mas a squad que vai trabalhar com ele são esses caras, que eles vão olhar e vão dizer, tá, mas olha, nós SDR lá a gente poderia fazer dessa maneira aqui. Será que os devs não conseguiram fazer isso? Cara, essa riqueza vai acontecer. E daí tu bota isso como responsabilidade do ano todo. Então, a meta do ano todo é melhorar aquele número. Durante o ano eles vão tendo esses pequenos encontros que vão melhorando e tu consegue fazer todo mundo se integrar. Então, acho que, respondendo a tua pergunta, uma das dicas que poucas empresas fazem é a gente teve sorte de ter tido essa ideia muito no começo, assim, surgiu muito espontâneo, porque nós éramos um time pequeno. Quando foi vindo mais gente, então quando a gente era 3 sócios, cada um de uma área, depois veio mais um programador, daí veio um engenheiro elétrico, daí foi vindo pessoas, a gente foi sempre tentando manter essas pessoas junto, olhando mesmo, trazendo, cara, o Maurício, que era uma das pessoas que eu mais gosto até hoje, ele é da parte administrativa, o Maurício Legal. A vida inteira, ele discutiu junto com a Nir, que era a nossa engenheira de hardware, a pessoa que estanhava os fios, cuidava do equipamento, eles discutiam sobre margem de equipamento o tempo todo. Então, assim, era essencial para nós fazer uma compra melhor, nós fazer uma venda melhor, junto com o comercial, que depois veio o Alexandre. Cara, eles 3 o tempo todo conversando sobre como melhorar o processo de produto. E eu cito o nome porque eu gosto muito disso, tá? Porque a PackID foi tipo um laboratório de aprender coisas novas para mim. E essas pessoas fizeram toda a diferença na minha vida. Então, eu lembro muito desses momentos que aconteciam e às vezes não era nem tipo, não tinha a OKR definida, que era a responsabilidade deles. Mas a gente sempre foi deixando a responsabilidade nessas pessoas. E elas conseguiam fazer esse papel muito bem. Então, hoje a gente faz isso em todos os negócios. Elas performam bem, né? Performam bem. E sem falar que você vai criar um senso muito grande de pertencimento, né? E nada mais claro e talvez tão na cara, mas que tem, às vezes o óbvio tem que ser dito, como você mesmo falou, que deixar a pessoa que vai executar, né? Com certeza, quem está no tático vai ali e vai ter que cobrar depois para garantir os resultados.
ou direcionar o pessoal, mas quem está na operação, que é de fato quem tem o conhecimento, né? Então isso é muito legal, essa questão de você estar colocando todo mundo junto, acho que é essencial mesmo, assim. E a gente normalmente a gente pega uma empresa menor, então vamos lá, o cara tá ali com 5 funcionários. Você faz isso o tempo todo. E daí quando tu vai para 20, tu não faz mais. Concordo. Porque cada um senta numa sala e acabou. Uhum. E daí quando tu vai para 100, cara, acabou a conversa. Cada um tá no seu núcleo e ninguém mais troca as informações. Então, assim, se você matou nos 20, tu não vai conseguir replicar nos 100. Então, é melhor já desde o começo tu vai separando esses núcleos e vai fazendo... E eu acho que essas OKRs compartilhadas com setores diferentes vai manter, pelo menos vai perpetuar por mais tempo essa cultura. Com certeza, achei uma dica valiosíssima. E assim, a gente falando um pouquinho sobre a questão de uma integração com uma multinacional. A gente sabe, né, que eu quero dizer isso para você falar um pouquinho mais sobre como que é esse papel. Tá certo que acho que quando você já estava ali fazendo todo o processo, né, de M&A e tudo mais, você já não estava tanto na operação técnica, né? Não sei. Tava, cara. Tava ainda? Tava instalando sensor, velho. Que massa! Eu instalei um sensor 3 dias antes da minha saída. Sério? Tipo, teoricamente eu vendi o percentual e daí seguramos um pouco para o earnout. Enfim, teve toda uma negociação. No dia que eu saí, assim, beleza, saí da operação. Eu passei 6 meses na transição. 3 dias antes de sair, eu instalei um último sensor. Eu instalei, eu furei, botei a furadeira. Então, eu lembro disso, de você contando essas histórias. Eu sempre fiz isso porque eu sabia o que estava acontecendo. Então, tipo, a gente teve parceiros e tal, e a gente não teve time. Porque para ter escala, eu não podia ter instalador no Brasil inteiro. Sim. Então, como é que eu vou garantir que isso vai funcionar muito bem? Eu, toda vez, estando lá pelo menos uma vez por mês, olhando para melhorar. Então, todo mês eu conseguia melhorar o processo de instalação. Porque só tinha um instalador, que era eu. Mas não tinha instalador dentro da empresa. Como não tinha instalador, eu tinha que repassar esse processo, por exemplo, para a GetNinja. A gente contratava, às vezes, o cara da GetNinja para fazer, da Net Support. Pô, precisei ter um problema aqui numa balsa no meio do rio Amazonas, num sensor que estava lá instalado. Preciso que alguém vá fazer. Cara, esses caras eram os caras que eu dizia, ó, tem algum cara treinado aí? Tem. Então, cara, o processo é esse. Tá aqui os POP que o cara precisa fazer, tá aqui o material que o cara precisa. A gente foi melhorando isso aí. E daí eu sempre continuei instalando por causa disso. Então, sim, eu tive no operacional até no final da empresa. Nossa. Mas a pergunta que eu ia fazer era sobre? A pergunta é basicamente como que você vê, assim, como que foi o processo de integração da startup com o multinacional e como que acontece essa transição na tua concepção? Cara. O que o CTO vai ter? Porque muitas vezes ele pode até escolher ficar, né? Ele pode escolher sair. O que acontece, cara, quando existe um processo de M&A, né? Ou um processo mesmo de atendimento de uma grande empresa. Então, a gente entendeu uma das maiores empresas do mundo. Na época, se não me engano, ela era a 8ª maior empresa do mundo. Não sei qual que é o ranking agora, né? Então, são 3 anos depois já. Sim. Né? 3 anos. Cara, essa empresa, a gente tinha um processo de integração muito bom com ela. E no processo de venda também a gente tem todo um processo de estabelecer, documentar tudo, primeira coisa, e sempre ter um roadmap claro. Cara, para todo mundo. Tipo, para os teus investidores, para todo mundo, a melhor maneira das coisas acontecerem bem é você ter um roadmap claro. O que acontece em geral hoje nos negócios pequenos que a gente vê quando a gente está validando e vendo pitch. Pô, ano passado, nos últimos 2 anos, a gente viu mais de 1000 pitches. Nossa. Cara, é mais de 1000 apresentação olhando. Quando a gente caminhava do pitch pro cara, gostei, deixa eu conhecer um pouco mais do seu produto, me fala do roadmap, o que vem por aí. Em geral, não tem roadmap. Em geral, não tem, tipo, tem funcionalidades que eles querem desenvolver. Tem tarefas que têm que ser executadas. Mas um roadmap, tipo, um caminho do cara, nossa, nós vamos daqui, nos próximos 5 anos, nossa ideia é vir até aqui. A gente vai melhorando por esse processo, é que a gente não sabe o final, mas, pô, a gente pensa em melhorando isso, em geral não tem um processo muito estabelecido. E eu acho que esse foi um grande sucesso nosso, assim, porque a gente sempre tinha muito bem definido quais seriam os próximos módulos, quais seriam as próximas coisas. Os próximos 6 meses era muito claro, os outros 6 meses era, tipo, 70% de acerto, e daí é melhorando. Igual o IA, né? Tipo, tu pede para IA de previsão de temperatura. A próxima hora tu acerta fácil, o próximo dia é mais difícil. O tempo daqui uma semana erra. Mas, cara, tu sabe pelo menos o caminho. Se eu for ali no celular, eu vou saber os próximos 10 dias. Mesmo não sabendo exatamente qual que é a precisão. Mas isso é importante ter. Então, eu acho que isso, tanto para uma fusão, porque daí depois isso vão te cobrar em cima. Então, quando tu tem um processo de venda da tua empresa,
você prometeu que vai ter aquele resultado e aquele crescimento. Por isso que vale aquele valor. Então, o valor não é só do valor que foi gerado nos últimos 5 anos da tua empresa, mas os próximos 2, 3, 4. E tem muita empresa, por exemplo, que faz venda e faz... Por exemplo, citar alguns casos de Chapecó que teve de grandes fusões, metade em percentual de ação, metade em dinheiro. Essa metade de ação depende do resultado e metade do dinheiro também. Então, tu não vai receber o dinheiro todo. Vai ter e se tu tá prometendo que vai chegar lá, como é que tu vai garantir que vai chegar lá se tu não tem um roadmap bem definido? Correto, né? No caminho certo, não vai se perder no meio Então, do assim, caminho. os caras vão lá, vão te oferecer 100 milhões pela tua empresa. Eu vou te dar 50 pelo que já foi, os outros 50 em cima do garantia de entrega do que tu tá fazendo. Eu sei que eles vão assumir, que vai ter um monte de coisa, mas se o roadmap tá definido, pelo menos a parte técnica tá garantida. Daí talvez comercialmente vai ter dificuldade, vai ter um monte de coisa, porque muito vai acontecer nisso nesses contratos. Então, a melhor maneira é ter um roadmap bem definido. Concordo plenamente, sabe? E eu exercito sempre isso na YouDeserve, de todo mês a gente faz acompanhamentos, faz o welcoming com todo mundo do mês para ver onde que estava, onde que foi, acompanha alguns indicadores chaves. E a gente também sempre busca estar com esse roadmap claro na cabeça, porque isso faz diferença até comercialmente, né? Para você vender o produto e você entender o que vai trazer mais, digamos assim, entrega de valor para o cliente, né? E SLA, cara, tu quer gerar valor para o cliente no final, tem uma SLA bem feita, que é tipo um nível de segurança para ele. Sim. Então, basicamente, cara, o meu sistema vai ficar 99% do tempo online. O 1% que não vai estar são deploys programados. E eu vou te avisar antes. Um grande cliente vai te olhar e vai dizer, legal, pô, confio nesse cara. Legal. Agora, se você não sabe quanto tempo teu sistema fica online, ou que tipo de queda tem, ou tu nunca nem metrificou isso, é muito difícil vamos lá, vou citar uma grande empresa, uma BRF da vida. Pô, o cara, ele não vai olhar para você e vai dizer, putz, eu confio nesse cara aqui. Sim. No nosso caso, não tinha sensor. Nós tínhamos que garantir, tinha SLA do sensor, SLA de troca. Então, tipo, mesma coisa você citando aí YouDeserve, né? Cara, na YouDeserve tu tem que dizer, ó, o nosso sistema tem 98% de estabilidade. Nesses 98%, esses outros dois é 1% de estabilidade e 1% de coisa. E a gente vai buscar os 99%. E isso é uma métrica só. Putz, tem 1 zilhão de métricas que pode fazer. Tipo, a métrica de geração de ticket, tempo para correção de ticket, tudo que envolva esse relacionamento com o cliente, se tu tiver bem definido e tiver meta, tipo, cara, chegou o ticket, tu tem 24 horas para cumprir, para executar e fazer um deploy dele, teu cliente vai ter uma segurança muito maior. Concordo, e quanto maior ele, maior essa segurança tem que dar. Eu sei que a gente não tem essa robustez quando a gente é novo. Sim. Mas pelo menos já se prepara para isso. Porque daí vai ser mais fácil de o cara grande ver você como deveria ver. Não ver como uma startup, sim ver como um cara que está entregando uma solução segura para ele, sabe? Concordo plenamente. Ao menos você tem, desculpa te interromper, não. Ao menos você tem que, né, conseguir pegar e dar uma resposta rápida e deixar claro, não deixar no limbo, né? Acho que a pior coisa que você faz é isso. E, assim, imagina que você é a Conta Azul. Imagina que você é a Nubank. E citamos a Klabin aqui do lado. A Klabin vai lá e contrata a Conta Azul. A Conta Azul convenceu que vai usar o sistema, né, todo o sistema financeiro da Conta Azul. E a Conta Azul para de funcionar e o cara não consegue fazer pagamento, não consegue agendar, não consegue integrar nada. Não vai funcionar. Mesma coisa da tua empresa, cara. Pô, eu tenho que olhar e tenho que dizer, putz, eu sou tão grande quanto uma RD Station. Concordo. Porque eu tô fechando com um cara grande. Para RD Station não, para Klabin, a RD ou você, tanto faz. Ele quer a mesma entrega de qualidade. Se você vai ser um instalador de vidro, cara, tu tem que ter a mesma responsabilidade. Tu vai instalar vidro na Klabin, cara, ele quer que você seja um prestador efetivo. Por que você não se olha dessa maneira? Então, se você não tem esses números, não vai funcionar, cara. Tu tem que chegar lá e dizer, não, eu garanto que a nossa qualidade de entrega vai ser boa. Por quê? Porque nosso roadmap de produto é esse, a nossa SLA é esse, os nossos últimos meses de trabalho tiveram esses resultados e os nossos clientes já tiveram esse resultado. E se você tiver algum problema, eu garanto que a gente resolve em tanto tempo. Pronto, o cara vai te olhar e dizer, beleza, pelo menos eu vou te dar uma chance de fazer uma POC. Tu não deu essa segurança, cara, porque eu não contrataria na minha casa um pedreiro, um arquiteto, se eu pedir, quanto tempo tu vai demorar para me responder? A gente demora uma semana para corrigir. Pô, uma semana é muito tempo, cara. Eu vou te mandar um reporte, preciso que tu me dê um retorno em 12 horas, pode ser? Em geral, se tu olhar como empresa, e não só como startup nesse processo, startup é bom para você validar processo, ter MVP, ser rápido, ter método Scrum, porque a gente vem de uma empresa de software grande e uma empresa de software pequena, a velocidade que consegue produzir é completamente diferente.
Mas não pode esquecer que você é empresa. Que você tem responsabilidade, que tem faturamento, que tem que buscar crescimento. Então, na hora de se relacionar bem, é exatamente igual. Tem que se posicionar como uma empresa e não só como mais uma startupzinha que vai fazer uma POC que vai dar errado lá dentro, sabe? Perfeito, muito bom. A gente está indo para as nossas questões finais já. A última pergunta, né, antes de a gente responder, a pergunta que a gente sempre busca responder, que é a real missão do CTO. Embora você já esteja respondendo ela desde o início, eu acho, da nossa conversa. Assim, quais são os aprendizados do pós-venda da startup? Quais foram os principais aprendizados que você teve e o que você acha que isso te levou, assim, para até te incentivar, né? A continuar nesse caminho que você estava fazendo, que a gente entende que você, como investidor, tem todos os seus objetivos pessoais. Eu te conheço, a gente já se conhece há um tempo já, tem todas as metas, mas, poxa, você poderia muito bem estar com a tua casa na praia ou no sítio, como você mesmo falou. Não, porque daí eu não teria mais dinheiro, né? Eu teria que voltar a trabalhar para outro lugar, né? Injusto. Mas acho que com certeza alguma coisa te move, né? Além do dinheiro. E eu acho que talvez essa questão de ter dado certo o teu primeiro com certeza te dá uma receita de sucesso, né? Mas acho que o que você viu, assim, que te impactou mais depois de todo esse processo? Cara, eu acho que o grande aprendizado, né? Você falou sobre o aprendizado. Sim. A principal coisa que você tem que saber quem são teus sócios. Ah, legal. Ponto. Putz. É só isso. No fundo, é só isso. Então, hoje, desde a venda, né? Desde o processo, claro, eu tento me relacionar só com pessoas que, cara, eu confiaria tudo nelas e mesmo assim eu teria um contrato. É tipo teu pai e tua mãe. Tipo, cara, eu confio em vocês, nós vamos fazer isso. Mas vamos fazer um contrato? Vamos. Então, fechou. Nesse contrato, vamos pôr já qual que é o nosso objetivo e tentar alinhar a expectativa de todo mundo. Porque o que acontece? Tu vai desenhar uma empresa. Tu vai desenhar ela para exit, tu vai desenhar para comprar outras empresas, vai desenhar para virar uma grande empresa. Alinhar essa é a primeira coisa. Então, nós tivemos um alinhamento muito certeiro no início da empresa. Todo mundo queria vender. Era aí. Então, facilitou muito o processo. E hoje a gente entra em alguns negócios específicos e quando a gente vai lá, cara, o cheque tá bom, a due diligence funciona muito bem, tudo tá muito legal. Daí tu bate no objetivo, cara, o que tu quer fazer da tua vida? Pô, eu gostaria de ter uma empresa com Uno, escada gigante. Se não tiver alinhado com o teu objetivo e tu olhar pro cara e dizer, cara, beleza, então não vai. Ou se o sócio não é um sócio bom. Então a gente tem empresas que eu sei que o negócio não é bom. Cara, eu sei que aquele negócio lá não é bom, mas a pessoa é muito foda. Entendi. Então deixa ela pivotar, deixa ela mudar, deixa ela fazer o que ela quiser. Vai descobrir o caminho dela, né? Porque cada um tem sua jornada, cara. E assim, então no fundo, do que eu aprendi de tudo assim na venda foi que as pessoas, assim, os teus sócios são as pessoas mais importantes de toda a tua vida relacionada à empresa. Então, né, tirando o âmbito pessoal, mas sim, porque, cara, eles são a mesma coisa que tua esposa, são a mesma coisa que tua... relacionamento. É um relacionamento de confiança, tu tem que trazer tudo o que tá acontecendo. Eu tive muita dificuldade no começo, que eu era muito travado, de dizer, cara, tem esse problema que eu não consigo... Eu tentava se segurar e fazer. Tipo, era o CTO que trazia todos os problemas para as costas e dizia, não, é meu, deixa que eu me viro. Eu mato. Ia pegando. E eu tive muita dificuldade de fazer, de não abraçar. Então, teve alguns momentos que, cara, eu estava cuidando de vários setores que eu não tinha nenhuma competência. Então, por exemplo, eu cuidava do setor de operacional. A parte de produção, toda a parte de instalação, suporte. Eu não tinha competência para aquilo. Mas eu falei, não, eu vou abraçar por causa da empresa. E para olhar para o sócio, a gente se acordou. Falou, não, vamos fazer isso aqui, então tu cuida. Tivemos momentos de troca, onde que a CEO cuidou do setor de desenvolvimento. Olha só. Cara, eu não estou conseguindo mais. Ela, não, deixa para mim. Nós estávamos com pouco dev, na época tinha uns 5 devs. 5 devs, eu acho. Passou para ela assumiu. E para eu focar na parte de hardware e operacional. Então, isso tu vai ter que ter esse elemento. Se tu não conseguir fazer essa dança com o teu sócio, isso não vai acontecer. E hoje, com meus sócios, tipo, o que eu busco com todos os sócios e todos os negócios, porque eu não me considero investidor dos negócios. Cara, eu sou sócio, eu tô lá no dia a dia, eu tô discutindo operacionalmente. Pô, tem negócios que a gente tem um percentual... Aqui de Lages é bem protegida. Um negócio que a gente tá desde o começo ajudando. E a gente tem um percentual muito pequenininho do negócio. Eu venho aqui e discuto com o Diego, cara, ó, temos que fazer isso aqui, dá pra fazer isso aqui, que conselho tem? Mas eu acho que o mais importante é de igual para igual.
Então eu estou de igual para igual com o Diego, que está no início da jornada dele, começando o negócio bem, e eu sou de igual para igual com o Marcelo, que é o sócio que fundou a Capital em conjunto comigo, assim, que nós jogando tênis tivemos a ideia e juntamos o grupo. E o Marcelo, cara, multimilionário, multiempresário, um cara que, tipo, putz, ele é a maior referência que eu tenho. Ele junto com o João, assim, são os dois caras, putz, cara, eu aprendo. Eu tenho a oportunidade de viver com pessoas hoje, discutir semanalmente sobre negócios com pessoas que têm 20 anos a mais que eu, têm 40 anos de empreendimento, têm centenas de milhões já investidos, gerados, faturados. E eu consigo olhar para esses caras e eles me tratam exatamente igual. Eles sentam na mesa e dizem, pô, Duano, ó, faz isso aqui. Eles sentam para me ouvir, tá ligado? Sim. Isso que me move todo dia. Então, assim, se der errado, cara, eu quero que a Capital continue crescendo para ter esses momentos com eles e não por causa dos negócios. Entendi. Então, não é por causa da venda de outro negócio, não é por causa de gerar mais dinheiro, não é para gerar mais faturamento. A gente busca isso no pessoal. Então, falando do pessoal, sim, eu busco ter uma qualidade de vida melhor, vou mudar agora, ano que vem, mudar de cidade. Tudo isso acontecendo por causa do pessoal, porque eu gostaria de alcançar alguns objetivos pessoais, mas no dia a dia, por que eu empreendo? Porque aquele momento de sentar na mesa com eles e ouvir os conselhos dos caras, paga qualquer coisa. Concordo plenamente. E te dá uma segurança, né? Não, cara, putz, é uma bagagem que eu sei, pô, eu olho pra eles e penso, eu tenho 20 anos a menos que os dois. Daqui 20 anos, como é que eu vou ser, cara? Tipo, eu já tô aprendendo com os caras agora, então, putz... Vai me exponencializar muito mais, né? Então, talvez facilite muito mais, porque talvez eles não tiveram a pessoa que tinha 20 anos a mais que ele estava dando conselho. Concordo. E eu tô lá recebendo conselho o tempo todo, tipo, não vai por aqui, vai por aqui. Às vezes eu penso, a gente é aquele ímpeto jovem do tipo, putz, vamos fazer, cara, vamos mudar. Calma, não vamos por aqui. Tenta isso aqui primeiro, vai por aqui. E daí tu começa... Eu já sou uma pessoa muito diferente nos últimos 2 anos, cara. Desculpa aí, bati, galera, foi mal. Eu já sou uma pessoa muito diferente nos últimos 2 anos. E talvez daqui 5 vai ser muito mais massa. Então, poder olhar para esse processo, por isso que eu quero ter mais sócios. Porque eu quero ter mais sócios fodas para aprender mais ainda. Então, toda semana eu vou aprendendo com a galera nova, coisas novas. Entendeu? Perfeito, muito bom. A gente está chegando no final do nosso episódio. Foi muito enriquecedor. Agradeço muito as dicas. Boa. Também quero agradecer muito os nossos ouvintes, né, que estão até agora aqui com a gente. E também vou estimular eles a se conectarem, né? Vou marcar você nas redes sociais, busca se conectarem comigo, com a Capital. Vai que eles têm alguma ideia aí, né? Que possa ser interessante ou pelo menos trocar ideias com você, né? Também quero agradecer os nossos patrocinadores dessa primeira temporada, né? Estamos aí no 4º episódio. Foi uma coisa que eu pensei assim, na sexta eu vou fazer o podcast, na segunda eu estava executando já. Então foi bem legal. Legal também. demais. Quero MVP, validando. Estamos validando, concordo plenamente. Eu quero agradecer então com muito, muito carinho a Wiki, a Wind Digital, a Platon, a Sysmiddle, a Simp, a Connect Carbon da Sté, a Horus BI, Daniel, abraço, serra pra você, abração, Lúcio, a YouDeserve e a EduNext. E agora, né, pra gente finalizar, a gente vai responder aquela pergunta que você já respondeu ela em parcelas, mas acho que vale sintetizar tudo nisso, porque acho que todos os nossos ouvintes, eles buscam, né, descobrir essa missão. É claro que cada um vai ter a sua, né, mas a gente consegue dar os exemplos de como foram as nossas, para que a gente consiga, como você mesmo falou, ajudar eles a performarem melhor e a se sentirem melhor até. Então, Doi, qual seria a real missão de um CTO ou de um diretor técnico, na sua opinião? Não gerar dívida técnica. Equilibrar novas tecnologias do mercado com não overworking de trabalho, com expectativas dos sócios e clientes e engajar o time de uma maneira criativa, amigável, empática, que garanta uma boa execução no dia a dia. Eu acho que se o cara faz essas 3 coisas bem semanalmente, tá tudo certo. Eu acho que essa é a grande missão do CTO. Então, vê que não é técnico, né? Sim. Tipo, tem muito técnico nisso. Porque quando a gente fala de dívida técnica, envolve um conhecimento de saber o que tem que ser desenvolvido. Quando a gente fala de equilibrar coisas novas do mercado com a parte do trabalho, do que tem que ser produzido, o que não pode deixar de ser produzido, com o que os sócios e os clientes esperam, envolve muita coisa técnica e
essa parte do desenvolvimento de pessoas também, porque vai envolver tu entender se aquele programador é um programador que não fala nada nunca, tu vai ter que sentir dele, às vezes trazer ele para um ambiente externo, jogar jogos de tabuleiro com ele para tipo tentar conhecer. Eu acho que essa é a principal função, cara, garantir para garantir o bom funcionamento da empresa. Se você fizer essa formulazinha, vai funcionar muito bem. Perfeito, eu acho que concordo contigo. A tecnologia é o meio, mas não é o fim. Exatamente. Perfeito. E, Duan, de novo, muito obrigado. Fico muito contente de a gente estar aqui trocando essas dicas, né? Acho que a gente poderia conversar horas também. Mas, de novo, muito grato, tá? Desejo sucesso para a Captain, desejo sucesso para você, para os teus objetivos. E... Pessoal, para a gente finalizar, né, vamos lembrar de se inscrever nos podcasts, tanto no YouTube quanto no Spotify, seguir nas redes sociais e dar para a gente o feedback de vocês em relação a como que tá a dinâmica, tá, nos comentários. E a gente está, então, indo para o último episódio. Logo, a gente vai trazer uma pessoa muito especial aqui para falar sobre um ponto de vista diferente, um ponto de vista feminino. Olha só, legal. Né? E vai ser bem legal também a gente acompanhar a trajetória dessa pessoa que saiu desde um desenvolvimento, migrou um pouco de carreira e hoje está numa liderança técnica. Então, legal demais. É interessante para a gente até ver mais CTOs mulheres na nossa comunidade de cenário. Nem só CTOs, né? Mas mulheres em geral. Sim, a gente sempre tentou equilibrar na PackID porque a nossa CEO era mulher. Então a gente sempre teve um time técnico meio equilibrado. Assim. Legal. Então, mas desenvolvedores não. A gente nunca teve uma dev mulher. Olha porque só. a gente sempre abria vagas em conjunto. Buscava, eu estava no título, não conseguia equilibrar, mas a gente compensava na parte de engenharia. Então, tentava trazer na parte de engenharia, tentava trazer na parte comercial para sempre equilibrar o time. Então, é legal demais o tema. E como agradecimento final, né? Eu fico muito feliz de poder estar aí. Galera, sigam nas redes sociais, siga a Captain no Instagram, Duan Bressan no Instagram, Captain em qualquer lugar, né? Captain Impulsionador de Negócios, vai encontrar nós. A gente gosta muito de se relacionar, então convida para um evento para dar uma palestra, a gente vai. Convida para ser jurado no SW, a gente vai. Mentor no SW, a gente vai. Certeza. Quer apresentar o pitch, a gente dá um jeito. Então, assim, cara, o que precisar, tamo em conjunto, que o nosso grande desafio é aumentar nossa rede de relacionamento. Concordo. Então, a gente está super disposto aí, quem estiver nos ouvindo, manda um oi aqui nos comentários, chama nas redes sociais que a gente está junto. Legal. Duan, brigadão. Fechou. Tá. Te desejo Feliz Natal e próspero Ano Novo. Feliz Natal, bom Ano Novo pra galera, né? É isso aí. E um bom 2024 já. Ah, olhem pra isso que a gente falou hoje para 2024. Já pensem nisso como uma forma de planejamento, tá? E, gente, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu. Valeu.